Olá, queridos alunos, queridas alunas, eu sou a professora Aline e começaremos hoje mais uma aula de física. A próxima força que estudaremos é a força normal. A força normal é uma força de reação de superfície, é uma força de sustentação. Por exemplo, por que essa minha caneta nesse momento não cai no chão? Porque tem uma força de sustentação da mesa, fazendo com que ela não caia. Por que o meu corretivo não cai na mesa? Porque ele tem uma força de sustentação da minha mão que faz com que ele fique aqui em equilíbrio. Então, essa força sempre é perpendicular à superfície. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar aqui vocês sentados na cadeira. A força-peso é uma força que puxa vocês para baixo, correto? Então, olha a força-peso aqui. Então, nesse momento, vocês estão sentados na cadeira e tem uma força-peso exercida pelo planeta Terra puxando vocês para baixo. O que faz com que vocês não caiam? É a força de sustentação da cadeira. Essa força é a força normal e ela é sempre perpendicular à superfície. O que é perpendicular? Forma um ângulo de 90 graus aqui. Vocês devem ter visto em matemática. Então, todos os corpos que estão apoiados em alguma coisa, estão sendo sustentados, tem força normal atuando neles. Por isso que chama de uma força de sustentação, força de superfície. Os corpos precisam estar em contato para que tenha a ocorrência da força normal. Lembrando, não tem equação para calcular a força normal, depende de cada situação estudada. Então, cada sistema precisa ser interpretado para podermos determinar o valor dessa força normal. Olha alguns exemplos aqui de marcação de força normal. Força normal é uma força de sustentação. Então, aonde está sendo sustentado aqui? Ó, o menino. O menino está sendo puxado pela terra, então tem um peso aqui que puxa o menino. A cadeira está sustentando para que ele não caia, então tem uma normal aqui também, não é? Analisando aqui, olha o braço dele, apoiado, encostado na carteira, então tem um peso do braço aqui, tem uma normal aqui. Então, todos os corpos que estão sendo sustentados, existe força normal. Olha, esse computador tem uma força normal. Nesse vaso tem uma força normal sustentando. Esses livros, essa luminária. Ó, esse outro livro aqui também tem força normal. E poderíamos encontrar vários casos aqui de força normal. Olha só, o chão está sustentando os 4 pezinhos da cadeira. Então, todas essas marcações aqui de força rosa são forças normais, forças de sustentação de superfície. Tudo certo? Tudo bem? No próximo exemplo, nós vamos começar a ver como calcular a força normal. Eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos para que possamos marcar as forças. Nessa primeira figura, nós temos a Mônica com seu coelhinho. E essa, para quem não conhece, é a Mafalda. São 2 personagens aí que eu gosto muito. Aqui não está desenhado, mas lógico que elas estão... Tem uma sombra, não sei se dá para vocês verem. Elas estão no chão aqui, né? Elas estão em pé. Quais as forças que atuam nessas 2 personagens? Nessas 2 meninas? Bom, eles estão no planeta Terra, então tem a força peso que puxa elas para baixo, correto? Só que essa força peso, ela depende da massa. Vamos supor aqui que a Mafalda, eu sou péssima para estipular valores, tá? Mas vamos imaginar que a Mafalda tem uma massa de 40 quilos e a Mônica... Então, MO e MA, Mafalda e Mônica, tem 45 quilos. Então, o peso
da Mônica, quanto que vai ser? Lá daquela equação que nós vimos anteriormente. Peso da Mônica é a massa da Mônica vezes a aceleração gravitacional da Terra, porque está no planeta Terra. Nós sabemos que vale 10, né, a aceleração. Massa da Mônica 45, aceleração gravitacional 10, peso da Mônica é 450 newtons. O peso da Mafalda, MA, é a massa da Mafalda vezes a aceleração gravitacional da Terra, porque também está aqui no planeta Terra. Então, o peso da Mafalda será a massa dela 40 kg vezes 10. O peso da Mafalda é de 400 newtons. Então, elas têm uma sensação de peso diferente, né? Por causa da massa. Só que elas estão apoiadas numa superfície, não é? Por que elas não estão entrando no solo, no chão? Porque tem a sustentação do chão. O chão aplica uma força perpendicular para cima, né, ó, perpendicular à superfície, formando um ângulo de 90 graus, que deixa as duas aqui em equilíbrio, né? Então elas não sobem, elas não descem, porque essas forças se igualam, né? Uma anula a outra. Quanto vale a normal na Mônica? Bom, se a Terra puxa a Mônica com 450 para baixo, essa normal tem que ser de 450 newtons para cima. Porque se fosse menor, a Mônica estaria sendo enterrada aqui. Se fosse maior, ela estaria subindo. E a Mafalda a mesma coisa. Então a força normal da Mafalda para manter ela em equilíbrio será de 400. Notem que a situação é a mesma, mas como mudou aqui a força-peso, muda-se também a normal. Nesse segundo exemplo, nós temos vários corpos sobre uma mesa. Nós temos 3 livros e uma maçã sobre uma mesa. Então aqui, ó, aqui está a mesa. Vamos estudar esse plano da mesa e esse daqui onde está a maçã, ó. Vamos analisar então com relação aqui à maçã. A maçã tem massa, então nós temos uma força-peso puxando essa maçã para baixo. Peso da maçã. Sim? Para essa maçã não cair, ela está sendo sustentada nesse livro. Então, a superfície desse livro tem que aplicar uma força normal nessa maçã para que ela não caia. Correto? Se a maçã tem 200 gramas, vamos colocar aqui, ó, massa da maçã, parece um trava-línguas, né? Massa da maçã, 200 gramas, maçã, né? Só que nós vimos lá que massa não pode ser em gramas, então precisamos transformar para quilo. Como que eu transformo para quilo? Divido por 1000. 200 dividido por 1000 dá 0,2. Então eu vou usar a massa 0,2 para calcular o peso da maçã. Então, aqui ó, peso da maçã. É a massa dela, 0,2, vezes a aceleração gravitacional. Então o peso da maçã é de 2 newtons. Se o peso da maçã é de 2 newtons, ó, o peso aqui é 2 newtons. A normal tem que ser, a normal exercida por esse livro tem que ser de 2 newtons. E com relação à mesa, olhem só, a mesa ela está suportando o peso de todos esses. Então, aqui nós temos os 3 livros mais a maçã. Vamos supor que tudo isso daqui, todos esses corpos aqui, os 3 livros e a maçã, exerçam um peso total, ó, peso de tudo, um peso de tudo aqui de 10 newtons. Esse é o peso dos 3 livros e da maçã juntos. Para essa mesa resistir,
ela tem que exercer uma força nisso tudo de 10 newtons. Vocês conseguem perceber? Não tem uma equação para calcular a força normal. Eu preciso pensar em cada situação para poder determinar a força normal. Tudo bem? Outra força é a força tração ou tensão. Essa força tração é uma força exercida sobre um corpo por meio de cordas, cabos e fios. Então, toda vez que estivermos exercendo uma força através de um fio ou de um cabo, nós chamamos de força tração. Tração vem de tracionar, ó, puxar. Olha o fiozinho aqui do meu fone de ouvido, ó. Tracionar, puxar. Eu não consigo empurrar alguma coisa com o fio, eu só consigo tracionar, eu só consigo puxar. Também não tem uma equação para calcular, né? Depende da situação, assim como a força normal dependia de cada sistema estudado. Olhem os exemplos que eu trouxe para vocês. Eu trouxe aqui alguns exemplos para nós reconhecermos aonde estão as forças de tração. Força tração é exercida por fio, ao puxar. Então, olha essa moça aqui, ela está puxando uma corda. Então, a força tração está na corda, no sentido do puxão. Ela está puxando aqui para a direita, então a força tração está nesse sentido. O menininho puxando um carrinho por um fio. Força tração tá no fio, na direção do puxão. Olha essa a menininha escalando, a mesma mocinha, né? Agora escalando. Ela está subindo. Então, ela está fazendo uma força através da corda aqui para baixo. Está puxando para baixo. Então, a força tração. Aqui, uma plaquinha pendurada na parede por um prego. Aonde está o fio? Aqui. E a tração no fio. Olha só. Aqui nós temos duas forças tração. Nessa mesma situação, a gente pode marcar outras forças, né? Ó, aqui está o chão, aqui está o chão. Quais as outras forças que atuam, por exemplo, nesse menininho? No menininho tem a força peso, que puxa ele para baixo, e tem a força normal, porque ele está encostado no chão aqui, tem a força normal sustentando ele. Conseguem perceber? Na mocinha aqui, essa mocinha tem a força peso puxando ela para baixo. Tem normal? Não, porque ela não está encostada no chão. Aqui não tem normal, não tem normal da placa, mas nós temos peso, tem um peso puxando essa plaquinha para baixo. A mocinha é a mesma coisa aqui, ó. Tem um peso puxando ela para baixo. Ela não cai porque os dois pés estão apoiados no chão. Então, tem uma normal aqui e outra normal aqui. De modo que a soma dessas duas forças normais para cima tem que ser igual à soma dessa força peso, para ela ficar em equilíbrio. Compreenderam? Então, ficamos por aqui. Na próxima aula falaremos de força atrito e da força de resistência do ar. Não esqueçam de assistir também às aulas do aplicativo de Centro de Mídias. Beijos, abraços e bora estudar!